né? Nós sabemos que a orientação sexual é uma questão de vida de cada um, inclusive nós precisamos ensinar isso na escola, por isso que nós temos um plano para poder ensinar sobre a diversidade, né, sexual nas escolas, sobre a orientação sexual, a diversidade de gênero, e também nós defendemos o tratamento integral das pessoas trans no SUS, inclusive com a possibilidade de termos, né, as operações de mudança de sexo pelo SUS. É importante entender que não dá para a gente fechar os olhos ou para a gente tirar do nosso programa, como fez a sua candidata à presidência, Marina Silva, ou como os outros candidatos que fingem que essa questão não existe. Isso é grave. Mas essa questão é muito interessante, né? Que nós vemos um partido falando do outro, como é que é isso, o que é aquilo. A gente não pode esquecer que o prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, do PSB, do candidato Tarcísio, ele foi eleito por uma aliança entre o Pimentel do PT e o Aécio do PSDB. A gente simplesmente não entende como esses partidos se associam. A gente não entende como que numa hora é tão oportuno para PT e PSDB estar junto para eleger um candidato do PSB. E agora o próprio prefeito do PSB não apoia o candidato a governo do PSB. Essa confusão só tem uma justificativa, é o financiamento de campanha que eles recebem. São os interesses, não apresentam políticas públicas para a sociedade, apresentam um plano fantasioso, que isso é muito importante a gente colocar em pauta, e lembrar que não são apenas 78 mil, são 90 mil. Essa diferença de 12 mil são as pessoas que estão tentando a aposentadoria e não conseguem, porque descobriram que o governo do Estado de Minas não depositou os direitos previdenciários desses professores. Né? O governo disse que depositou no IPSENG, depois no INSS, passou de um lado para o outro e não ficou nada claro. A primeira coisa é um concurso público com uma regra especial, uma condição especial para quem já tem tempo de trabalho no Estado, uma pontuação especial para quem tem tempo de trabalho, para ser justo com essas pessoas que já serviram tanto tempo no Estado. Outra coisa é contratar os concursados que desde 2012 estão esperando ser chamados, ou seja, já tem gente aprovada no concurso que não é chamado. E não é chamado porque o Estado está quebrado, não tem dinheiro para pagar esses servidores. A situação da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, é gravíssima. Eles estavam numa greve recente e com a saída desses professores da Lei 100, corre o risco de ter que fechar algumas unidades. E isso não é falado, não é esclarecido pelo governo do Estado, onde foi parar as garantias previdenciárias desses servidores. Isso não pode ficar assim, isso é um roubo. É um direito dessas 90 mil pessoas receberem os seus direitos trabalhistas. O senhor deve desconhecer esses dados mesmos, porque eles são produzidos pelo Sindiúti, Sindicato dos Professores Estaduais, que está sofrendo uma forte perseguição do governo. São 12 processos do governo do Estado, porque o governo não admite as denúncias que os professores estão fazendo sobre a precariedade de trabalho. Eu convido até as pessoas a procurarem o site do Sindiúti, porque a campanha de comunicação que eles estavam fazendo foi vetada pelo governo do Estado. O governo do Estado não deixa elas aparecerem. Como não deixa aparecer o contrato do Mineirão, que garante o lucro para o Minas Arena. Só no ano fiscal de 2003, o governo do Estado de Minas Gerais passou 44 milhões para o Minas Arenas para garantir o lucro. Aquele estádio que antes era público, que tinha uma esplanada, que muita gente aprendeu a andar de bicicleta, andava ali, ele virou um estádio privado para dar lucro para as empreiteiras que hoje financiam a campanha. Nós precisamos estar bem claros disso. E os barraqueiros do Mineirão, que trabalhavam há 50 anos ali do lado, até hoje não têm o seu direito ao trabalho. Pimenta da Veiga, com todo respeito, mas costela do PT, uma ova. Eu nunca fui filiado a nenhum outro partido, além do PSOL. Os companheiros do PSOL que foram expulsos do PT, é outra história, e nós estamos juntos nessa. Inclusive, para que o senhor entenda que a briga entre PT e PSDB é um dos grandes atrasos na nossa democracia. Nós temos que entender que esse país é muito mais que um joguete de um partido para o outro, jogando as responsabilidades de um para o outro. O senhor não comentou nada sobre o Minas Arena, o senhor não teve coragem de falar sobre os barraqueiros do Mineirão. O senhor usou do Sindiúti para dizer que ele é do PT. Isso é um absurdo. É um absurdo também os dados escondidos da segurança pública em Minas Gerais e a violência contra a nossa polícia age. A guerra às drogas que se tem hoje em Minas Gerais é a guerra aos pobres. Está massacrando a nossa juventude nas periferias. Nós temos hoje em Minas Gerais 1.444 jovens menores de 18 anos encarcerados num sistema brutal. E isso não é falado.
Não é falado que a polícia está sucateada. Não é falado que a militarização é extremamente agressiva, repressiva e não trabalha a prevenção da segurança. Nós temos que ter muito respeito, candidato, com a população e não ficar fazendo joguetes políticos em questões tão sérias. É preciso que os barraqueiros do Mineirão voltem a trabalhar imediatamente. Primeiro, nós precisamos pagar o piso, isso é fundamental, no mínimo, né? Hoje, o governo do Estado faz uma mágica, que ele pega vários abonos e outros abonos no salário para justificar o piso, que não é verdade. Também nós precisamos de ter estrutura nas escolas, que hoje não tem. E uma outra questão é mudar, fazer uma revolução curricular. O ensino ele tem que ser centrado no cidadão, no indivíduo, e não apenas no conteúdo. Hoje o professor é um passador de conteúdo. Isso precisa mudar. Precisamos também respeitar as 8 horas, né, que o professor deve ter para preparar as aulas, para os que trabalham no 36. Isso é fundamental e o Estado tem que fazer essa correção. Mas esse dinheiro, né, para fazer tudo isso, é necessário que nós façamos a revisão da dívida do Estado, uma auditoria da dívida do Estado. Essa dívida, que só no ano de 2013 foram 9 bilhões contratados pelo Antônio Augusto, ela representa 40% de tudo que o Estado fatura. Nós temos juros sobre juros, nós temos diversas irregularidades nesses contratos que são escondidos da população. É um direito constitucional a população conhecer como, onde e de qual forma o Estado se endividou. Nós não podemos aceitar que o governo do Estado esconda esses contratos, que o governo do Estado não queira falar sobre isso. Nós precisamos abrir essa caixa preta, porque só assim nós teremos dinheiro para fazer as políticas públicas que nós tanto precisamos. Candidato Pimenta da Veiga, eu acho que o PT aprendeu muito bem na escola do PSDB. O PSDB fazia o mensalão aqui em Minas Gerais, o mensalão mineiro, que até hoje não foi julgado, tem político do PSDB correndo desse julgamento até hoje. O PT fez o mensalão nacional. O PSDB recebe financiamento de grandes empresas, o PT também. O PSDB tinha uma ligação estreita com a SMPB, inclusive o senhor recebeu, né, prestou alguns serviços para o Marcos Valério, né, prova que realmente o senhor não estava fora de Minas, estava aqui numa relação íntima, né, com esses financiadores de campanha, com essa empresa que fez o mensalão nacional, mas antes já tinha trabalhado no mensalão estadual do PSDB. Então, o que a gente vê, né, nessas práticas, inclusive de obras também não concluídas aqui no nosso estado, né, lá em Birité, que o senhor falou que o hospital está pronto, está não. Eu estive em Birité hoje, por azar do senhor, e pela 5ª vez eles estão inaugurando um hospital inacabado. Então, acho que os dois têm excelência em obras inacabadas, em receber financiamento de grandes empresas, em prometer e depois descumprir, e em fazer associações espúrias na política. Então, essa dualidade, essa tentativa de dizer que PT e PSDB é diferente, pelo amor de Deus, vocês se juntaram aqui para eleger um candidato do PSB na Prefeitura de Belo Horizonte, isso não cola mais não. Ô, candidato, vamos respeitar, inclusive, a inteligência do eleitor. Nós estamos na eleição para Minas Gerais, discutindo, né, esse debate era, inclusive, para discutir propostas para Minas Gerais, o candidato vem me falar num porto em Cuba. O que eu tenho a ver com Cuba? O que eu tenho a ver com a ingerência do governo do PT? Estou me lascando para a ingerência do PT. Não tenho nada a ver com o PT. Aqui é Frente de Esquerda Socialista, é PSOL, PSTU, Brigadas, PCM, não tem nada a ver com o PT. O senhor tem que respeitar o povo mineiro, candidato. O senhor tem que admitir que esse Estado está em frangalhos. Não falou nada da dívida pública do nosso Estado. 40% é para pagar juros para banqueiro. O senhor tem que respeitar a população de Minas Gerais. Eu estava hoje em Birité, numa festa da Guarda do Rosário. Eu conheço lá, eu estava num festejo religioso lá, inclusive. Respeite a nossa inteligência. Isso aqui não é brincadeira, não, ué. Eu lamento que, infelizmente, nenhuma das candidaturas apresentou um debate de ideias. Nós apresentamos nossas propostas, nós colocamos a nossa postura, mas ninguém fala nada. Nós falamos sobre a dívida do Estado, ninguém falou nada. Nós falamos um pouco sobre educação, mas gostaríamos de falar muito mais. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco da nossa campanha no fidelis50.com, que é o nosso site, e também amanhã, às 19 horas, na Praça da Igreja da Boa Viagem, onde a gente faz o comitê aberto. Todo mundo pode participar.
Nós precisamos, inclusive, aprofundar o debate em diversos temas, como a questão da privatização do Mineirão, dos barraqueiros do Mineirão, e de outras questões da saúde, educação, segurança, mobilidade, que infelizmente não tivemos oportunidade de debater aqui também. Convido vocês, que é muito importante, a conhecerem os candidatos da Frente Esquerda Socialista, do PSOL, do PSTU, que é o 50 ou 16, para deputado federal e estadual. É muito importante que elejamos parlamentares comprometidos com uma nova política. Vocês podem ver que os 3 partidos que estariam aqui representados, eles recebem financiamento de campanha de grandes empresas, de grandes empreiteiras. Nós não recebemos. Então, eu te convido também a conhecer o Geraldo Batata, nosso senador, 161, e Fidelis 50, dia 5. Rumo ao segundo turno.